O tema do qual eu vou falar diz respeito a isso aqui. Seu filho ronca durante o sono, tem espirros frequentes, coça o nariz com frequência, dorme com a boca aberta. Então, é importante que seja feito um tratamento para restabelecer a respiração nasal. Por que a respiração nasal adequada é importante na nossa vida? Então, eu vou começar mostrando aqui, num corte sagital, que seria nessa direção, como que é o nariz por dentro. Então nós temos os cornetos, temos o ósseo do ouvido, seios maxilares, seios etimoidais, seio frontal. Então o nariz ele é muito importante, ele tem diversas formas anatômicas que vão realizar o que na vida da gente. Então eu vou falar de um nariz normal, que quando não tem nenhuma obstrução, você inspira o ar que vem da rua de fora com todos os agentes, além do oxigênio, fungos, vírus, bactérias e todas as micropartículas da poluição, ambiente que tem fumante, etc. Então, essa pele do nariz é essa fotografia aqui, vista ao microscópio eletrônico, com um aumento muito grande. Então, é um epitélio pseudoestratificado ciliar. Então, vocês estão vendo aqui esses cílios. Entre alguns cílios tem a glândula que produz o muco, com a finalidade de reter esses micro-organismos, reter a poeira, todos os agentes que, se não tivesse essa mucosa, iriam diretamente para o pulmão. Além disso, quando a gente inspira corretamente pelo nariz, o ar, ele é aquecido e umidificado nesse trânsito do nariz, além da filtração. Então, por exemplo, na época do outono e inverno, em que o ar é extremamente seco, frio, então o nariz ele vai desempenhar esse papel importante na nossa vida. Por isso que o pessoal fala, não, mas eu agasalhei tanto meu filho. Não, mas ele teve que respirar o ar e o ar entrou para os pulmões, aquele ar frio. Então quem não usa o nariz corretamente vai realmente respirar um ar mais frio para os pulmões. Então essa é a importância do nariz, fisiologicamente falando. Quem não usa o nariz corretamente vive obstruído, passa a ter uma deformação ou uma mudança, um remodelamento da anatomia nasal, começando por esse osso do céu da boca, o osso do palato. Ele que é normalmente mais retinho, ele começa a ficar mais arcado. Por quê? Para facilitar a entrada do ar pela boca, aqui, ó, pela boca. Só que vai perder toda essa qualidade de vida que o nariz promove. Então quem respira mais pela boca vai ter um céu da boca afundado, a mordida ela vai ficar aberta anteriormente, vai ficar cruzada posteriormente e assim por diante, uma sucessiva mudança, ou como a gente usa o termo, remodelamento. E o preço é esse, vai inspirar um ar todo poluído, cheio de bactérias, vírus, fungos, etc. para dentro do pulmão. Então é aquela pessoa que, além de ter um sono irregular, porque ronca alto, ronca muito, vai ter o risco de ter mais crise de asma, mais infecções respiratórias em geral. Então, primeira coisa que a gente fala é tratar. Tem que tratar a rinite. Você tratando a rinite, obviamente você já vai estar tratando a asma também dessa pessoa. A rinite a gente começa tratando, falando de prevenção. Então, pede-se para que não tenha tapete, bichinhos de pelúcia, estantes carregadas de objetos miúdos
que dificultam a remoção da poeira. Fumaça, ficar longe de fumante. Então a gente fala para os pais fumantes aproveitar a dica e deixarem de fumar. A casa ela tem que estar bem ventilada, tem que entrar claridade, sol no quarto, quanto mais melhor. Os colchões também se tornam grandes vilões da pessoa que é alérgica, principalmente quando é alérgica a ácaro, que é a grande maioria. O colchão é um objeto que a gente adquire e ele vai durar em torno de 5 anos e jamais vai para um tanque para ser lavado. Não existe um processo ainda adequado para você fazer uma higiene plena de um colchão. E é ali que os ácaros habitam com muita frequência. Vocês podem estar vendo isso no outro vídeo também. E então a gente recomenda uma capa impermeável para esse colchão. E pode ser adquirido aí nas lojas que vendem material para alérgico. E assim também no travesseiro. Hoje em dia, existe aspirador que tem filtro de água. Ele retém de fato todas as micropartículas. Também vocês podem pesquisar isso e adquirir. São os mais indicados. Outra coisa de prevenção são exercícios respiratórios. A gente dá o exemplo da natação, que é um exercício bem completo. Assoprar uma bolinha de ping-pong sobre a mesa, cada vez com maior intensidade. Assoprar uma pena amarrada numa linha para crianças pequenas, isso vale até como uma diversão. Com relação a animais, a gente pede, se a pessoa é de fato comprovadamente alérgica, baseado nos testes, animais, é melhor não tê-los. Mas se já os tem, mantê-los com uma máxima higiene, os máximos cuidados possíveis. Se a habitação tem mofo na parede já instalado, o ideal também é que se faça uma averiguação para eliminar. Enquanto isso não ocorre, passar uma solução de cloro meio a meio com água, toda vez que esse mofo voltar. E tem crianças que já estão numa idade escolar e que deixam de ter aquelas crises de asma habituais que ocorrem e acaba tendo que parar no pronto-socorro, mas eles começam a ter as crises que a gente chama de asma induzida pelo exercício. Então é bom ficar atento, perguntar para o professor de educação física se aquela criança está tendo um desempenho satisfatório durante a sua corrida, o seu exercício. Se está abaixo, também precisamos realizar um tratamento. Além disso, existem aquelas crianças que, além da rinite, vamos falar um pouquinho de rinite. O que é rinite, basicamente? É aquela criança que vive coçando o nariz, espirra com muita frequência e tem uma obstrução nasal. A que tem asma é aquela que tem um peito que chia com frequência. E essa, que é a asma induzida pelo exercício, só vai acontecer durante o exercício. E tem aquelas crianças que são mais alérgicas ainda, além da parte respiratória, tem a dermatite atópica também. São lesões nas dobras dos braços e das pernas, da face e assim por diante, pele ressecada. Todas devem ser tratadas. Então, eu vou só dar uma retocada no que tange à residência. Para isso eu vou fazer um desenho aqui no meu correio. Consegue filmar aqui, Bruno? Então a casa, se você vai fazer a tua casa, você tem um terreno aqui, o ideal é, supondo que essa casa seja dividida em compartimentos, o ideal é que os quartos estejam direcionados para a face norte. Como eu vou dar um exemplo, eu vou fazer de conta que aqui é a nascente do sol, nascente, no lado leste.
O sol, ele nascendo aqui, ele vai se pôr no lado oposto, poente aqui desse lado. E durante o dia ele vai fazer essa trajetória. Então, de manhã, esse lado da casa está recebendo o sol. Às 9 horas, esse lado continua a receber sol e vai esse começar a receber sol aqui. Meio-dia, 15 horas. Esse lado pega sol. Então, qual que é o lado norte aqui? É esse. Lado norte. Aqui é o sul, que essa parede aqui não pegou sol nenhum. Então, se a gente tivesse que escolher onde fazer cozinha, sala e quartos, por exemplo. Então, cozinha, que ninguém dorme, seria numa dessas faces aqui. Poderia ser aqui. Sala e quartos. Aqui também poderia ser quarto, etc. Aqui também. Então é importante mostrar para vocês que na escolha da casa tem que estar indo pela manhã, vendo onde o sol nasce, vai à tarde, ver onde o sol se põe, para ver se você vai ter uma casa adequada. Então era isso que eu tinha que falar para vocês. Maiores esclarecimentos, vocês podem acessar o site www.edsontrevisan.com.br. Obrigado.